Chegou a hora da sua consulta marcada. Como proteger a sua saúde mental? Esse é o tema de hoje no podcast Consulta Marcada da Unimed Vitória. E para falar sobre esse tema, a gente tem não só uma convidada, mas duas convidadas muito especiais. A primeira é a doutora Roberta Petrocchi, que é médica de família e comunidade, pós-graduada em psiquiatria e instrutora de Mindfulness. E a segunda é a Gabriela Rocha, psicóloga clínica e neuropsicóloga. Sejam muito bem-vindas ao seu consultório por um dia aqui. Um consultório compartilhado. É muito bom ter vocês aqui. Obrigada, Maíra, pelo convite. É um prazer enorme poder estar aqui para poder falar um pouquinho, sobre saúde mental. É isso aí. Muito bom falar de saúde mental e estar aqui com vocês. Doutora Roberta, eu queria começar com você, então, te perguntando assim, você atua na atenção primária. Como é que os casos de saúde mental chegam até a atenção primária? Porque aí eu queria saber também quais são os sinais que o nosso corpo, que a nossa mente dá quando a gente está enfrentando um problema de origem psicológica. Perfeito. Estar na atenção primária é muito bom para isso, porque a gente atende as pessoas que muitas vezes não estão nem identificando em si mesma que estão com questões emocionais. Então, se a gente está ali, e principalmente com o olhar, um olhar ampliado de quem consegue olhar para a saúde mental e emocional da pessoa, a gente às vezes desperta isso que a pessoa não está enxergando. Muitas vezes elas chegam com queixas, por exemplo, de sintomas físicos, as famosas dores miofaciais, que são aquelas dores musculares, tensão na região do trapézio, é muito comum, dor nas costas, Pescoço, pescoço, isso aí. Muito comum também a gente lembrar, nosso trato gastrointestinal tem neurônio. Então, muitas vezes o que está relacionado à emoção, a gente vai manifestar aqui. E aí a pessoa chega com gastrite, síndrome do intestino irritável, a gente vai pegando isso tudo no nosso dia a dia. Outra coisa muito comum, questões dermatológicas, tá? Então, a gente sabe, que tem... O nosso folheto embrionário é o mesmo, quando a gente está sendo formado ali no útero. Então, do lado dermatológico e do lado neurológico. Então, é muito comum a pessoa começar a ter dermatites, desidrose, muito comum. E aí, já tentou de tudo, já passou um monte de pomada, mas se a gente não olha para o emocional, muitas vezes não vai resolver. Entendi. E aí, como é que é a abordagem, doutora? Como é que você trata um paciente desse? Porque eu acho que também tem que ter, a Gabi acho que também entende um pouco disso, tem que abrir a cabeça dessa pessoa para ela perceber que às vezes o sintoma físico está relacionado... Tem um cunho emocional. Exatamente, ao emocional. Como é que você faz essa pessoa entender e aí cria toda uma abordagem para tratá-la, né? Primeira coisa que eu falo, a gente não pode negligenciar o físico. Então, o que tiver que investigar de físico, a gente vai investigar. Exames, conduzir e tudo mais. Por exemplo, a pessoa está ali com uma desidrose, uma lesão dermatológica. Eu não vou ficar abordando apenas a parte emocional e deixar a pessoa ali se coçando. Então, eu viro para eles e falo, não vamos negligenciar o físico, mas não vamos subestimar o emocional. Me conta um pouquinho, como é que está o seu contexto, sua rotina? E aí a pessoa começa a se abrir e a gente vê que muitas vezes tem um sofrimento ali. Entendi. E aí o acompanhamento com o psicólogo também é indicado? Como é que é esse processo? Sempre. É claro que vai depender do grau que vai estar isso aí, Às vezes vão ter casos que a gente vai precisar entrar com medicações e tudo mais, mas independente disso, a equipe multidisciplinar, aí entra principalmente a psicologia, mas também os educadores físicos, às vezes a questão da nutrição tem muita relação, e a mudança do estilo de vida. Então, hoje a gente tem uma abordagem, que é a medicina do estilo de vida, tem vários pilares, e a gente começa a abordar aí esses pilares. Às vezes, de pouco a pouco, a gente usa o que a gente chama da longitudinalidade, que é acompanhar o paciente, e aí a gente vai aos pouquinhos trabalhando esses pilares aí para ir ajudando no estilo de vida. Para que não seja uma mudança radical, né? Pra que seja sustentável, a longo prazo. Exatamente. Toda mudança, ela demanda tempo, isso é um fato. Então, a gente entende essa necessidade, de poder acompanhar e dar o tempo necessário para que esse hábito seja criado de fato, Sim. Gabriela, eu queria te perguntar também, como é que a gente faz para proteger a saúde mental? Porque a gente às vezes fala assim, tem terapia, tem remédio, mas só tem essas alternativas? Não tem mais nada que eu possa fazer?
para proteger, para cuidar da minha saúde mental? Então, essa pergunta é muito importante, né, Maíra? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas buscando os atalhos, né? E é muito importante a gente falar que a medicação, ela vai tratar a neuroquímica do cérebro. Então, vai ajustar aqueles neurotransmissores que estão descompensados ali numa situação de transtorno, né? Ou no episódio ali que o indivíduo está passando de vulnerabilidade emocional. Psicoterapia vai tratar o comportamento, né? Vai tratar ali a origem do problema, vai fornecer o acolhimento, né? Vai fornecer o autoconhecimento do indivíduo, buscar se entender dentro desse processo. Só que ninguém faz milagre sozinho. Eu falo muito que a terapia começa no momento em que a sessão termina. Então, assim, o indivíduo buscar equilibrar os pratinhos mesmo, que eu acho que é o grande desafio, né, da atualidade. A gente buscar esse equilíbrio da saúde nutricional, porque a gente também não fala de saúde de forma isolada, mas está cada vez na nossa cara essa saúde de uma forma totalmente integrada. Então, a saúde nutricional, você buscar alimentos, né, mais da natureza, né, mais ricos ali, realmente nutrientes, porque a única forma de nutrir o nosso corpo é através da comida. Exercício físico, né? Que vai realmente equilibrar, vai ajustar a questão da medicação, vai ajudar o efeito da medicação, a psicoterapia, a medicação quando necessária, contato com a natureza. Já tem vários estudos que comprovam que o contato com a natureza, né, você se expor ao sol, regula o nível de cortisol, que é muito conhecido, né, como hormônio do estresse. A gente ouve muito isso. O cortisol é o hormônio do estresse. E uma forma muito boa de regular é através do sono, contato com a natureza, contato com o sol. Trabalho voluntário também entra, porque gera muito no indivíduo o senso de pertencimento, o senso de capacidade, de utilidade, né? Quem entrega o trabalho voluntário ganha muito mais do que quem recebe. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer dentro do contexto de busca pela saúde mental, que não seja só psicoterapia e medicação. Muitas vezes, sim, a gente precisa, né, deles ali em conjunto, e nutrição também, quando a gente está falando de um caso também de transtorno alimentar, né, compulsão alimentar, mas todo esse resto que está aqui na palma da nossa mão, né, tá aqui pronto para a gente poder utilizar, é só a gente realmente trazer para nossa rotina. E, Gabi, eu acho importante a gente lembrar, porque, assim, de uns anos para cá, o que eu observo, assim, é a minha percepção, é que a questão da terapia, ela tá muito mais difundida. As pessoas já entendem muito mais a importância, o papel do psiquiatra, do psicólogo. Mas ainda assim é importante reforçar que terapia não cura ninguém, né? Ir na terapia não cura ninguém. Exatamente. É igual você falou, saindo dali é que o trabalho começa, né? Começa, o trabalho árduo começa, né? Porque a terapia é você se despir de você e de encontro aquilo que realmente a gente precisa entender que é disfuncional, que tá atrapalhando, que não tá te deixando ali, às vezes, numa produtividade tão boa no trabalho, não tá você não tá tendo uma boa noite de sono. Então, a terapia é você se despir disso e ir de encontro. Então, realmente não é um processo fácil. Eu falo que o maior ato de coragem que você pode fazer por você é ir para terapia, né? Que aí realmente você vai ir de encontro aos seus monstros internos. Então, de fato, não faz milagre, né? Assim como a medicação sozinha não vai fazer milagre. Sim, exato. Tem uma coisa que eu acho interessante, que às vezes a gente começa a psicoterapia e aí passa a se conhecer, perceber os seus padrões. Mas se a gente não cuidar, vira aquela síndrome da Gabriela, né? Assim, eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Então, mais do que você se conhecer, primeiro você se conhece, depois você começa a ativar a sua autopercepção. Autoconsciência, né? Autoconsciência, exatamente. Começo a perceber, opa, esse padrão aqui que eu já sei que eu tenho, ó, tá começando a vir. Isso. E querer mudar esse padrão e entender que não vai conseguir mudar toda vez, né? Isso aí. Vai ter hora que vai deslizar. O piloto automático mesmo. vai entrar ali, né? Não tem jeito. Aí entra a autocompaixão também, né? Com certeza, né? E é esse efeito, né? Todo dia, eu falo que é viver um dia de cada vez até que você vá criando outros padrões de comportamento. Sim. E isso é a psicoterapia que faz por nós, né? Por isso a importância da gente... Eu falo que a terapia não é para quem tem problema, não. Porque problema todo mundo tem. Exatamente. É para quem realmente quer ir de encontro, né? Sim. Se conhecer. Eu tenho uma pergunta para vocês duas. Vocês já mencionaram a importância da gente cuidar do corpo também para cuidar da nossa mente. E o que a gente ouve muito falar é que o intestino é o segundo cérebro. Então, eu queria saber de vocês, é verdade mesmo? Para proteger a saúde mental, tem que cuidar do intestino? Totalmente. Pura verdade.
Hoje a gente sabe, né, a quantidade de neurônios que tem ali e também toda a flora bacteriana que vive ali no nosso intestino, que precisa estar regulada exatamente para a gente ter uma produção adequada de bons neurotransmissores. Então, se a gente está nutrindo o nosso corpo e esse intestino de forma ruim, principalmente com alimentos muito industrializados, inflamatórios, né? Os ultraprocessados acabam inflamando, né? E o intestino, ele é responsável pela absorção desses nutrientes. Pensando em produção de neurotransmissor, serotonina, né, e dopamina, 90% da serotonina é produzida no intestino. E 50% da dopamina é produzida no intestino. Por isso que a gente escuta muito e às vezes não sabe por que o intestino é o nosso segundo cérebro. Mas é muito verdade, não tem como a gente falar de saúde mental, né, e inteligência emocional sem cuidar da saúde intestinal. Ninguém fica feliz, né, ficando muito tempo sem ir ao banheiro. Ninguém fica feliz também indo muito ao banheiro. Então, a gente precisa trazer o olhar também para a saúde intestinal. De uma forma bem generalista, assim, produtos industrializados, açúcar, se eu cortar isso, já dá uma melhorada? Eu prefiro a palavra gerenciar. Equilibrar, né? Porque né? vai ter momentos também que não vai ser... Senão gera até uma ansiedade ali, né? Mas sim, se a gente gerencia isso, ajuda muito. E colocar principalmente o que a gente chama das fontes de probióticos, pré-bióticos, que aí entram as fibras. Claro que o nutricionista vai orientar muito mais, né? Mas entram as fibras insolúveis, as folhas verdes, os farelos... ajuda muito. Os grãos integrais, né? E ingestão hídrica, né? Porque se você consome a fibra, mas não hidrata... Bebe água. Aí, realmente, o efeito é o contrário, né? Prende tudo. Vai prender, exatamente. Eu gosto de fazer um comparativo. Uma parte da minha família é de Goiânia, Minas e tal. E lá eles mexem muito com essa parte da terra, né? E lá você vê que eles vão plantar uma coisa, tem que ir trocando o que vai plantar. Você não pode ficar sempre plantando a mesma coisa no mesmo lugar. Então, é a mesma coisa no nosso intestino. Se você planta sempre a mesma coisa e não tem um cuidado, a terra vai ficando mais empobrece o solo, permeável. né? Nosso intestino é a mesma coisa. Então, ter essa diversidade alimentar para ele não ficar um intestino pobre, um intestino poroso ali, aberto. Né? Entendi. Nas minhas trocas com as nutricionistas, né, assim, que a gente sempre faz um trabalho em conjunto, elas falam muito isso. É tentar equilibrar, né? Como a doutora Roberta trouxe. A gente sabe que não tem como, às vezes, a gente deixar de comer um doce ou deixar de comer um hambúrguer, porque é gostoso para a alma também, né? Dar um abraço na nossa alma, aquela comida afetiva. Mas é realmente não ter isso como a rotina, né? Não ter isso no nosso plano ali. Ou como uma fuga também, às vezes. Que acontece eu tô triste, muito. Eu vou comer, eu tô feliz, eu vou Recompensar. comer, eu tô ansioso, eu vou comer. Exatamente, recompensar as emoções. Eu falo que esse tal da recompensa das emoções, se a gente entrar nisso, a gente vai ser recompensado o dia inteiro, né? Porque desde a hora que a gente acorda, a gente já lida com alguma emoção, às vezes estresse, raiva, porque o despertador tocou, aí depois você fica feliz, depois você fica chateado. Se você vai recompensando, você vive recompensando realmente o dia inteiro. Então, é tentar trazer para sua alimentação, para a base dela, né, os alimentos mais naturais, né, aquilo que às vezes a gente nem reconhece como comida, ou se você joga para uma outra geração, os avós, a sua avó não vai nem reconhecer como comida, é tentar não trazer para a sua rotina, para não inflamar o seu organismo, porque um corpo inflamado não regula bem também as suas emoções, né? E, gente, hoje, a depressão, por exemplo, é a principal causa de incapacidade no mundo, né? Então, assim, pessoas com problemas estão ao nosso lado o tempo todo. E aí eu queria perguntar para vocês duas, o que a gente pode fazer para ajudar outra pessoa quando a gente percebe que ela está enfrentando algum problema de saúde mental? Como é que a gente pode agir? Porque é uma dúvida que a gente tem muito, né? Até que ponto eu posso interferir? Como eu faço uma abordagem com essa pessoa? Como eu ajudo a encaminhá-la? O que eu mais percebo, assim, eu sou muito questionada, sabe? Principalmente quando a gente fala de crise de ansiedade. Gabi, o que eu faço? Né? Um colega de trabalho teve uma crise de ansiedade, chegou mais triste, chegou mais melancólico, e veio, né, se abrir para mim, eu não sabia como conduzir. Eu sempre falo que, assim, a gente não é
principalmente quem não trabalha com isso, né? A gente não é obrigado a saber de fato o que fazer. Eu acho que no primeiro momento a gente fornecer acolhimento, né? Perguntas como, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer para te ajudar nesse momento? Deixar que a pessoa alinhe a expectativa dela com a sua, né? Porque às vezes a gente fica naquela ansiedade de contar uma história, vamos se distrair, vamos fazer alguma coisa, e às vezes acaba gravando. A pessoa se pressiona para poder melhorar e às vezes pode até se sentir desvalidado, né? Poxa, eu tô tentando melhorar e não consigo, o que eu posso fazer? Então, eu acho que a questão do acolhimento, fornecer esse acolhimento inicial é muito importante, né? Falando um pouco da crise de ansiedade. Se o indivíduo estiver numa crise, é como a doutora falou, tentar excluir tudo que for patológico mesmo. Não tem nenhum problema cardíaco, né? Estamos lidando com uma crise de ansiedade. Ok, 30 minutos é o pico máximo ali da crise, vai passar. Então, fornecer o acolhimento, permanecer ali do lado, né? E deixar que a pessoa fale também. E, óbvio, depois orientá-la, né? Procura uma ajuda, procura uma orientação médica, né? Uma orientação com um psicólogo, porque é melhor a gente errar para mais... Talvez seja ali algo pontual, que você nem precise, né, levar à frente. Mas é procurar a ajuda médica, né, profissional, para que você, pelo menos, tenha uma opinião realmente, né, segura do que possa fazer. Perfeito. Eu acrescento, primeira coisa também, é colocar um não julgamento. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente porque, às vezes, quando é um momento de uma crise de ansiedade, aí todo mundo muito empático. Mas quando é o momento daquela pessoa que trabalha com você, que você sempre se deu bem, mas que do nada essa pessoa começa a chegar com a cara meio esquisita, ou então que a produtividade dela está reduzida, muitas vezes a gente já vai para o julgamento. Então, trabalhar o não julgamento é fundamental. Compaixão, né? Isso. A escuta com presença, escutativa, com presença. Para e escuta de verdade. Não é aquela escuta já pensando em arrumar solução para o outro. Não, deixa... É como você estava falando, né? Às vezes a pessoa só quer falar. Então, para, escuta, deixa ela falar. E recado universal, na minha opinião, no mundo todo, você vai estar lá na China, no Japão, está passando mal, está parindo, alguém vai te falar, respira fundo. É isso então, aí. Tá vendo que a pessoa está precisando ali? Meu amigo, minha amiga, vamos respirar um pouquinho, vamos fazer um exercício de respiração aqui. E fazer junto com ela, né? Que é importante. Que é o respirar profundamente e soltar. É isso aí, porque é uma das primeiras coisas que alteram também, né, na crise. A velocidade de processamento da informação, que é o indivíduo pensa várias coisas e no final parece que não está pensando em nada, e a respiração. São as duas principais coisas que alteram, né? Então, realmente, usar a respiração diafragmática, né, de respirar pelo nariz, soltar todo o ar, sentir o ar percorrer no seu corpo, porque você fica... Naquela agonia de puxar o ar e não consegue. E saber ali que é um momento, vai passar, e depois a gente precisa realmente dar atenção, né? Entender a origem, por que veio, o que aconteceu. Ali, depois que passou a crise, é a hora de refletir. Meninas, a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas eu acho que a mensagem principal aqui é de valorização da vida, né? Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, cada uma de vocês, para quem está assistindo a gente. O que é fundamental que as pessoas saiam sabendo desse podcast? Eu acho que o mais importante que eu queria deixar de mensagem, né, é que pedir ajuda... A gente está no meio de Setembro Amarelo, né? Então, pedir ajuda não é amarelar. Você pedir ajuda, você buscar um apoio, um suporte, não te faz ser menor, não te faz ser incapaz, não te faz ser menos do que ninguém. Muito pelo contrário, né? Como eu disse, você ir de encontro àquilo que, porventura, pode estar te incapacitando de alguma forma, né? Te deixando um pouco mais para baixo, mais melancólico. Você ir de encontro a isso é o que vai fazer você chegar lá na frente, depois olhar para trás e falar, poxa, eu consegui, né? Isso entra como uma evidência real de que eu consigo passar. Então, essa é a mensagem principal. Se precisar, peça ajuda. É isso. Perfeito. Pedir ajuda, com certeza, gente, principal. E se permitir se conhecer tuas necessidades, teus limites, colocar limite para o outro, colocar limite para si mesmo. Se dá de vez em quando um mimo, não um mimo tanto de prazer, não. De prazer pode até ser de vez em quando, né, A pausa, né? As pausas. Mas se dê momentos de pausa, de respiração, de autorregulação. Se permita, às vezes a gente fica muito ali no piloto automático, a gente fica ali com excesso de demandas.
E aí chega num ponto que adoece, que se a gente fizer pequenas pausas, se a gente respirar, se a gente se respeitar, às vezes não chega nesse ponto. É isso aí. Todo dia um pouquinho, né? É isso aí. Doutora Roberta, Gabriela, muito bom ter vocês aqui dividindo essa mesa desse consultório aberto. Muito importante a gente levar essa mensagem de acolhimento, de que existe uma saída, né? Ninguém tá sozinho. E a gente pode apoiar, a gente pode ajudar quem tá precisando de ajuda. Foi um prazer recebê-las. A gente está encerrando aqui mais um podcast Consulta Marcada. Se você tiver sugestões de tema, pode mandar pra gente, porque o que importa aqui é que a gente te ajude a cuidar melhor da sua saúde. Então, até a próxima semana. Tchau, pessoal! Nos vemos na sua próxima consulta marcada.